Boa noite! Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Iniciando mais uma live, mais uma quinta-feira maravilhosa. É uma alegria ter vocês aqui comigo nessa quinta-feira. Aqui, como vocês estão vendo, o frio não chegou muito por aqui, né? Ainda ele não quis chegar. Oi, Eduardo, tudo bem? Como você tá? Gente, tô meio fanha, meio gripada ainda. Estamos vindo daqui de casa, como muitos de vocês aí viram, de uma semana com todo mundo bem ruim, assim. O Davi começou a ficar bem gripado na semana passada, na quinta pra sexta-feira. No sábado deu uma boa piorada. No domingo, que foi o batizado dele, foi assim, gente do céu. Foi um Deus nos acuda, assim. No batizado ele vomitou de manhã, sujou toda a roupinha dele. Gente do céu, foi uma loucura. Mas graças a Deus foi batizado, como o Miguel diz, né? Ele não é mais... ele não é mais criatura, né? Apenas, ele é um filho de Deus agora. Mas olha só, hoje o nosso tema é fertilidade para iniciantes. Período fértil para iniciantes. Fértil para iniciantes. Foi um tema sugerido lá no nosso canal, né? Até se você não participou do nosso canal ainda, corre lá participar. Foi sugerido, pedido esse tema lá no nosso canal, porque muitas mulheres realmente têm essa dificuldade de identificar o período fértil. E essa dificuldade pode ser com você, né? Você pode estar passando por essa dificuldade hoje em identificar o seu período de fertilidade. E isso muitas vezes é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, e foi para mim também. Eu quero partilhar com você hoje a minha experiência como usuária do método de ovulação Billings, como uma mulher que acabou de se descobrir, que tinha acabado de se descobrir com esse tema, né, de fertilidade, de ciclo menstrual. Quero partilhar com vocês também a minha experiência como instrutora deste método, né, atendendo mais de 2.000 alunas, conhecendo muitas histórias, muitas vidas. Uma coisa que eu já posso te dizer é que o método de ovulação Billings, o gráfico do método, conta sempre uma história. De cada mulher, cada gráfico conta uma história. Isso é algo que nós aprendemos e é a maior verdade, assim. Porque realmente naquele gráfico de anotação nós conseguimos trazer muitas informações. A gente consegue entender o que aquela mulher está passando, se tem alguma alteração, se não tem alteração. Mas sobre isso hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre esse período fértil. Como nós vamos identificar o nosso período fértil nessas situações. Você que está aqui, você pode pensar assim, Bianca, mas eu já sei. Não é um tema para mim. Não precisa escutar essa live de hoje, né? Eu quero dizer para você que sim, você precisa escutar essa live de hoje, porque você pode querer um dia, desejar um dia compartilhar essa live com mais pessoas, né? Você pode desejar falar sobre o método de ovulação Billings com outras pessoas, falar com as suas amigas, com o seu grupo de familiares sobre fertilidade. E assim, você tendo esse grande conhecimento, você consegue então conversar melhor com as pessoas, ter propriedade naquilo que você está falando. Então, ao longo dessa live eu vou caminhar junto com vocês, vou trazer várias situações que vocês me apresentam, vou apresentar para vocês aonde é que nós identificamos o período fértil, se você pode ou não usar usar os aplicativos, né? Muitas mulheres me perguntam em relação aos aplicativos, se eles são confiáveis, se você pode ou não usar estes aplicativos e assim por diante. E ao final dessa live eu vou deixar vocês fazerem perguntas, ok? Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês me mandarem as suas perguntas ao final da nossa live de hoje, tá bom?
Então eu quero te convidar, antes de iniciar, a compartilhar, manda aí para as tuas amigas, manda para a irmã, para a tia, para a vizinha, para a prima, para todo mundo, para que nós possamos conversar hoje sobre fertilidade, sobre ciclo menstrual e apresentar para vocês tudo isso, tá bom? Essa live ficará salva depois, vamos colocar também no YouTube para você mandar para um monte de pessoa, combinado? André, quando você puder buscar água para mim. Vamos iniciar então, gente? Vamos começar conversando sobre a importância do ciclo menstrual. Por que é tão importante você identificar o seu ciclo menstrual? A primeira coisa que nós precisamos saber é isso, né? Você está iniciando ali no seu período fértil, você escutou falar, ou às vezes está começando agora a escutar falar sobre o que é fertilidade, sobre o que é ciclo menstrual, o que é método Billings, o que é isso, né? A primeira coisa que você precisa se situar, a primeira coisa que você precisa compreender é por que é importante você conhecer o seu ciclo menstrual. Então, olha só, o ciclo menstrual nada mais é do que uma série bem ordenada de eventos que acontece todos os meses praticamente. Né? Por que todos os meses? Porque uma duração boa de um ciclo menstrual é até 35 dias. E se um ciclo menstrual até 35 dias, normalmente vai bater aí dentro de um mês, mais ou menos. Tá? Normalmente vai ser essa quantidade de dias. Sempre essa quantidade de dias vai coincide com um mês, certo? Então, o ciclo menstrual segue uma série bem ordenada de eventos que toda mulher em seu período de fertilidade passa. Ou seja, desde quando isso acontece? A nossa fertilidade ela inicia lá da menarca, na primeira menstruação. Eu te pergunto aqui, com quantos anos? Você se recorda com quantos anos foi a sua primeira menstruação? Com quantos anos você teve a sua primeira fertilidade? A minha foi com, se eu não me engano, foi com 10 anos. Foi com 10, tava na quarta série, eu lembro como se fosse hoje, assim, foi bem assustador. Eu estava no colégio, né? Pensa, 10 anos no colégio, e aí eu senti alguma coisa, assim. Fui no banheiro, tinha sangue na calcinha. Fui na diretoria correndo, pedi ajuda pra secretária. Ela foi, me ajudou, me deu absorvente. Falou, tá tudo bem, acontece, é assim. Perguntou se já tinha colocado. Minha mãe já tinha me ensinado alguma coisa assim. E aí, comecei a utilizar o meu primeiro absorvente. Como que foi a sua experiência com a utilização do primeiro absorvente? Conta aqui pra mim. Quero saber com quantos anos teve a tua primeira menstruação. Primeira menstruação. Com quantos anos? A Amanda falou que foi com 12 anos que ela teve a primeira menstruação dela. Quem mais? Quero saber. Compartilhem comigo aí. Com quantos anos vocês tiveram a sua primeira menstruação? A minha foi com 10 anos. A Amanda falou que foi com 12. A Patrícia foi com 11 anos. A Adriele com 12. Quem mais? Com quantos anos foi sua primeira menstruação? A minha foi com 10, a Maria foi com 10 também. A minha foi com 10 anos. Não estava preparada psicologicamente para aquele momento. 12 anos, eu andava que nem uma tapada, talvez, com absorvente. Já com medo, preparada de vir, né? A Cauane com 11 anos. Olha só, tá vendo? É normalmente nessa faixa de idades, né? Tem algumas mulheres que demoram mais ainda para chegar à sua primeira menstruação. Isso pode acontecer. A primeira menstruação é um marco do início da nossa vida fértil. É um marco que vai dizer para nós que iniciamos, né, uma fase da nossa vida. E ali começa assim, então, a menarca, né, a primeira menstruação. Os hormônios, né, os ovários, a nossa reserva ovariana, ela é ativa, ela entra nesse processo, né, de ciclar, de ter ciclos menstruais. E a partir desses ciclos menstruais, nós temos então essa experiência de ter um início de vida fértil até o fim dela. E quanto que é o fim dessa vida fértil? É com a menopausa.
quando nós entramos na menopausa. Então, nós temos o início do período fértil, que é lá na nossa menarca, e acaba com o período da menopausa. Né? Nós temos, olha só, nossa fertilidade já tem uma vida útil, né? De um início até um fim, uma certa duração, que varia em torno de 10, 11, 12 anos para início e vai até ali os seus 45, 50 anos na menopausa, certo? Então aqui nós temos ciclos menstruais. Uma série bem ordenada de eventos acontece a cada ciclo. E isso é muito importante nós identificarmos, conhecermos esse nosso ciclo menstrual. Porque quando nós iniciamos, mano, ele trancou total, gente do céu. Deixa eu dar uma apertadinha aqui pra ver se melhora. Quando nós iniciamos, né, esse período fértil, quando nós iniciamos o nosso período fértil, ali desde a nossa menarca até a nossa menopausa, inicia-se ciclos menstruais. E a cada ciclo menstrual, eu vou pegar aqui para desenhar para vocês um papel para ficar muito claro. Quero que vocês entendam. Por que fala um ciclo? Por que fala ciclo menstrual? Porque ele tem um início ali com a nossa menstruação. Digamos aqui, ele vai iniciar com o primeiro dia da menstruação, certo? Ciclo começa com o primeiro dia da menstruação. Ele vai ter um pequeno curto de tempo de infertilidade. Daí tem a nossa fertilidade, o ápice da nossa fertilidade. Depois nós retomamos para a infertilidade e iniciamos novamente na nossa menstruação. Então, por que é circular, vai e volta? A Amanda aqui falou, mas é porque vai e volta, não vai e volta a mesma coisa, né? Pensa que nós temos uma reserva ovariana. Vou pegar aqui a nossa mascote, a uterina. Quem lembra dela? Quem é da época que nós demos o nome para ela? Então, nós temos uma reserva ovariana. Lá nos nossos ovários, nós temos uma reserva. E a cada ciclo menstrual, uma quantidade X desses óvulos são selecionados e um é selecionado para ovular. Certo? Um bom é selecionado para ovular. O que acontece, então, é que essa série acontece bem ordenada. Não importa se você tem ciclo regular, se o teu ciclo é irregular. Não importa. Toda mulher tem uma série bem ordenada de eventos no seu ciclo menstrual. Deixa eu tomar aqui um gole de chá, se meu nariz destranca, gente. Tá quente ainda, eu vou de água. Vamos lá. Então, esse ciclo menstrual que acontece todos os meses, né? Que eu falei pra vocês aqui, algumas são ciclos regulares que acontecem mensalmente, outras são bem curtos que acabam que a menstruação chega no começo do mês e no final do mês. Tem uma criança chorando. Outra que vai ter a menstruação uma vez no ano, que são os ciclos irregulares, né? Que também pode acontecer, é muito comum. E aí, o que é um ciclo menstrual? Nós temos aqui o ciclo menstrual curto, menstruação, fertilidade e infertilidade novamente. O ciclo menstrual curto, que sai da menstruação já direto em período fértil. Esse ciclo curto é em torno de 19 a 24 dias no máximo. Nós temos o ciclo menstrual regular, que é um ciclo que vai em torno de até 35 dias, de 26, 27, 28 até 35 dias. E uma mulher com ciclo longo, que são aquelas mulheres que passam de 35 dias. São aquelas mulheres que demoram muito para a ovulação acontecer, que a ovulação atrasa muito.
que vai chegar lá a ovular a cada 2 meses, a cada 1 mês e meio. Fica assim, ó, aquele ciclo gigante. Nós temos essas 3 situações. Um ciclo curto, um ciclo normal, que é até 35 dias, e um ciclo longo, que é maior de 35 dias. Conta pra mim aqui qual é a duração do seu ciclo. Conta pra mim aqui nos comentários qual é a duração do seu ciclo menstrual. Quero saber. Conta pra mim. Quanto tempo dura o seu ciclo menstrual? Olha só, a Patrícia falando que dura 28 dias. A Amanda falou que é normal, que é de 28 a 30 dias. A Amanda, 26. A Sabrina, 35 dias. Olha como Deus é bom. Da mesma forma que nós somos únicas, o Senhor é tão perfeito que nós sendo únicos, nosso corpo sendo único, eu sendo única, o ciclo menstrual ele segue uma ordem, ele segue uma série bem ordenada de eventos. A duração de cada fase que é o que vai variar. A Cauane falou que antes da gestação era muito irregular, às vezes 10 dias, 30 dias, às vezes 90, 120, aí do nada retornou. Agora, voltou pro normal, Cauane? Voltou pro normal? Espero que sim. Então, nós temos esses 3 tipos de ciclo. E é muito importante nós identificarmos o nosso período fértil, conhecermos a nossa fertilidade, porque isso está ligado com várias outras coisas. Tá ligado com a nossa saúde física, tá ligado com a nossa saúde emocional, tá ligado com a nossa saúde espiritual, gente. Porque você já pensou que a nossa fertilidade ela provém de um grande dom de Deus? O Senhor ele nos escolheu para gerar a vida em nosso ventre. E o nosso ciclo menstrual, ele está diretamente ligado com esse plano criador. Então nós, eu e você, somos escolhidas por Deus para sermos mulheres férteis. E aceitando esse convite que o Senhor nos dá, nós precisamos conhecer aquilo que Ele colocou de tão precioso em nós, que é a nossa fertilidade. Você já parou para pensar o quanto Deus deve ter olhado para a mulher e pensado: vou colocar fertilidade nessa mulher. Vai ser através do útero, ela vai ter ciclos menstruais. Isso que vai falar que é ela, que é a mulher. Ninguém vai conseguir tirar da mulher essa essência. É impossível. Pode dar outro nome, pode fazer o que você quiser. Mas a essência feminina está nesse nosso poder de gerar. Tá batendo na mesa, tremendo até aqui. A essência feminina está nesse grande poder. E nada muda isso. Então nós precisamos conhecer o que há em nós de feminino. A gente tá aí numa sociedade que faz a gente rejeitar a nossa feminilidade de uma forma muito grande. E você conhecer o seu período fértil, o funcionamento do seu ciclo, conhecer cada etapa, cada coisa que está acontecendo em você, faz parte desse plano criador. Faz parte dessa essência do que é a mulher. Então não tem como. Evelyn Billings, quando ela falava sobre o método, até mesmo está escrito nos seus livros, que este é um método que toda mulher deveria conhecer. E essa é a maior verdade que existe, porque não é simplesmente um método para se ter uma gestação ou se para evitar uma gestação. É um método que vai tirar de dentro de você, mulher, a sua essência. Vai revelar a você a sua essência. Não é à toa que quando eu, Bianca, decidi que eu iria aplicar o método de ovulação Billings na minha vida, entrei em um universo, mergulhei num universo tão profundo,
mas tão profundo, que hoje nós estamos aqui, falando para vocês sobre fertilidade, compartilhando com vocês sobre fertilidade, mostrando para vocês sobre o casamento. Não é à toa que meu esposo, André, está atendendo como terapeuta de famílias. Porque nós entramos em um mundo maravilhoso que é esse autoconhecimento. Com uma simples decisão minha, Bianca. Tudo começou com uma simples decisão minha. Usar o método natural. Foi assim que começou, gente. Foi assim que eu decidi conhecer o meu ciclo menstrual. Eu estava em um retiro, ouvi que era pecado usar anticoncepcional. Decidi então que eu iria usar o método de ovulação bíblica. Tomei a minha decisão, fui ali, tomei a minha decisão. E a partir desta minha decisão, o que eu fiz? Comecei a usar o método. Comecei a me descobrir. Depois me tornei instrutora desse método e foi quando eu pensei, uau, olha o tanto de coisa que tem aqui. E nós fomos estudar, fomos atrás, fomos fazer formações e assim por diante. Com uma simples decisão de conhecer aquilo que o Senhor colocou em nós. Conhecer o nosso ciclo menstrual, a gente tem tantos benefícios. De mulher, como mulher, eu posso dizer para vocês, os principais benefícios que você tem como mulher em conhecer o seu período menstrual, conhecer o seu ciclo menstrual, é o autocontrole. É você entender. Eu escuto muito, você deve ter escutado, ou pode ser até você que tá aí, escutar coisas como, por exemplo, na minha menstruação eu quero comer doce. Meu Deus, eu quero comer doce. Eu quero matar alguém, quero esganar alguém. Você já escutou sobre isso? Já falou isso? Quando você conhece o seu ciclo menstrual, você começa a pesquisar coisas. Você sabe que na sua fase pré-menstrual, você não vai poder, por exemplo, consumir muitas coisas inflamatórias, tomar muito leite, comer muito chocolate, muito pelo contrário do que as pessoas falam por aí. Por quê? Porque senão, quando você tiver a sua menstruação, você vai ter dores horríveis, desconfortáveis. Porque o teu corpo vai estar todo inflamado. Mas agora, se você tiver essa, você talvez não vai ter uma menopausa tão forte. A Sabrina falou, já falei isso. É comum, né? Eu também deve ter falado já alguma vez na minha vida. Eu não me lembro de deve ter falado. Sabe? Então, quando você... Então, autocontrole. Primeiro benefício, autocontrole. Eu olho para mim e descubro como conhecer cada fase do meu ciclo. Como me portar na fase de fertilidade. Aproveitar as fases. Nós, mulheres, temos uma disposição muito maior para concluir as coisas em qual fase? Na fase de fertilidade. Então é nessa fase que você, mulher, que eu, mulher, precisamos nos dedicar, fazer, cumprir. Opa, deixa eu já resolver isso aqui, vamos correr, nós estamos mais dispostas nessas fases. Então nós podemos usar isso como benefício para nós. Na fase de menstruação, que é uma fase que nos chama para atenção a nós, é uma fase que você precisa, né, ter mais cuidados ainda do que você já tem com a tua higiene. Mais cuidados ainda com o seu corpo, com a tua vestimenta. É na fase de menstruação que você precisa fazer o que então? Se recolher, fazer mais meditações, pensar mais, ter mais meditações interiores, de autodesenvolvimento, de reflexões, de como você está sendo, o que você precisa mudar, sabe? O movimento interior, é na fase de menstruação que a gente faz isso. Na fase de infertilidade pós-menstruação, você pode, por exemplo, começar a anotar seus planos e objetivos que você vai fazer. Na fase de fertilidade, ação. Fase de fertilidade, você vai pra ação, coloca a mão na massa, faz, porque você vai estar mais ativa, teu corpo vai estar mais disposto.
Consegue perceber que não é apenas sobre engravidar e não engravidar? Aqui eu tô falando apenas de benefícios para autoconhecimento. Na fase de infertilidade pós-ovulatória, você vai estar se entendendo: o que eu fiz? Como eu fiz? Será que eu dei o meu máximo nessas coisas que eu fiz da semana anterior? Como eu posso melhorar para frente? Tá vendo, gente? O quantos benefícios que você pode colher? E agora eu posso te falar um pouco desses benefícios da sua vida conjugal. Na sua vida conjugal, você pode, por exemplo, ter no seu período fértil mais disposição para relação. Poxa, Bianca, mas aí eu tô evitando uma gestação, eu não vou poder ter relação sexual. Pois é. Pois é. Uma decisão. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode preparar um bom jantar, você pode preparar um momento de vocês dois, você pode cuidar das coisas. Sabe? Você pode se preparar para estar mais, você pode preparar a sua casa. Vocês podem namorar, gente. Estar junto. Ver um bom filme, sentar, tomar um chimarrão. O que você gosta de fazer com o teu esposo? Eu, quando a gente for pro mato, até o André tá escutando aqui já, ele deixa anotado. Quando a gente for pro mato, eu quero de noite sentar assim na grama. Não sei se na grama, porque talvez pode aparecer uns bichos assim por perto, né? Um sapo. Mas em algum lugar da casa, assim, olhar pras estrelas, tomar um chimarrão, alguma coisa assim, tomar um vinho, talvez. Sabe? Sem fazer nada, talvez só conversando, porque eu e o André a gente fala tanto, gente. Meu Deus do céu. Ou escutar uma música, o André gosta de escutar música, mas ter esses momentos juntos. Na fase de menstruação, não é fase de você querer matar seu esposo, não. Você pode simplesmente, também junto com ele, falar pra ele: olha, vamos fazer tal coisa, eu tô mais confortável para fazer atividades dentro de casa, não quero sair tanto, não quero ir muito em visitar parente, eu quero mais ficar em casa, eu quero mais me recolher. Sabe, ter um diálogo, conversar com o seu esposo. Vamos comer comidas mais quentes, se for possível. Sabe, gente, faça um chá, vamos tomar um chá de noite. E é através disso que nós vamos conviver, autoconhecimento. Entrar nas margens mais profundas. Quando nós ficamos dependentes do anticoncepcional, da camisinha, do coito interrompido, de tudo isso, gente... Quando nós ficamos dependentes, de uma forma viciados nisso, nós ficamos nas águas rasas. A gente fica na beira do oceano, de frente com o mar, colocando o dedinho. Colocando o dedinho lá na água, mexemos na água um pouquinho, conhecemos, não é um ambiente tão desconhecido, a gente olha, mas nós não nos adentramos naquilo, nós não vivemos aquilo com profundidade. Isso é ciclo menstrual. Isso é viver aquilo que nós somos chamadas de uma forma profunda. Então, por que é um ciclo menstrual? Já falei pra vocês. Porque ele começa com o primeiro dia de menstruação e ele termina com o dia anterior à próxima menstruação. É por isso que nós chamamos de ciclo menstrual. Vamos fazer novamente aqui um desenho pra vocês. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui, ó. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Menstruação, infertilidade, fertilidade e infertilidade de novo. Vou escrever aqui, ó. Infertilidade. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem agora. Ó, isso aqui, ó. Nós temos lá, então, a nossa menstruação, né? O período, pode ser um período de menstruação aqui, marcadinho aqui, ó. Vamos marcar aqui. Nós temos a nossa menstruação, o período de infertilidade. Aqui é um período de... Esse período de infertilidade é um tempo variável. É um tempo variável. E nós temos o período de fertilidade com o ápice identificado, né? E após essa fertilidade, o período de infertilidade. Esse tempo aqui, gente, não é, eu fiz esses riscos aqui, mas não é padrão, tá? A fertilidade podia acabar aqui, infertilidade que é maior.
do que todo o período. Aqui é uma fase variável e a fertilidade também é uma fase variável. E aqui é uma fase fixa de 11 a 16 dias após a ovulação. Certo? Até aqui, vocês estão entendendo? Estão entendendo até aqui? Contem pra mim aí, por favor. Estão entendendo até aqui? Estão com dúvida? Falem pra mim, estão comigo aí, gente? Me contem. Estão entendendo? Não estão entendendo? Bianca, eu tô perdida, não tô entendendo nada que você tá falando. Conta pra mim aí. Temos coisa pra falar ainda, viu? Olha só, tudo certo, a mão tá tudo certo, o Coelho tá entendendo. Perfeito. Continue mandando essa live para outras pessoas, assim você pode compartilhar cada vez mais conhecimentos, tá bom? Se você está assistindo essa live gravada, compartilhe do mesmo jeito, para que você possa ajudar outras pessoas, outras mulheres a serem mulheres protagonistas. Porque lá dentro do meu curso eu ensino algo muito simples, que é a escada da fertilidade. Que é a escada da fertilidade, gente? É uma escada mesmo, ó. Uma escada. Consegue imprimir, André? Uma escada. A escada da fertilidade é muito simples. Oi? Eu tenho uma foto no meu celular. Tira print assim, ó, da página de venda. E daí imprime. Lá no curso eu tenho algo muito simples, que é a escada da fertilidade. Que você sai da mulher vilã. Vou colocar uma vezinha aqui, ó. Vilã, que é a mulher que não conhece nada sobre o ciclo menstrual e chega lá em cima, no protagonismo da sua fertilidade. O André vai imprimir aqui para eu mostrar para vocês bem de pertinho como funciona isso. É muito simples. Você precisa se tornar protagonista da sua fertilidade. Mas vamos entender quando começa a nossa fertilidade? Você sabe disso? Quando começa a minha fertilidade? Vou pegar minha régua aqui que caiu no chão. Quando começa a nossa fertilidade? Muito simples, gente. Vamos usar aqui a nossa régua que representa isso para nós. Quando começa a nossa fertilidade. A nossa fertilidade começa, então, logo após um pequeno tempo de infertilidade pós-menstruação. Então, vamos dizer que o ciclo menstrual, ele é dividido com a ovulação. Essa ovulação, ela pode acontecer no dia ápice, ou no dia 1, ou no dia 2. Dentro desses 3 dias aqui. Dentro desses 3 dias, nós vamos marcar, então, a nossa fase pré-ovulatória, antes da nossa ovulação, e a fase pós-ovulatória, depois da ovulação. Certo? Nós dividimos o nosso ciclo menstrual em 2 partes, ok? Então, a nossa fertilidade, ela inicia com a primeira mudança, do nosso período de infertilidade, certo? Mulheres, então, Bianca, tem como estar fértil na menstruação? Sim. Por quê? Você pode ter uma fase assim, ó. A fertilidade inicia-se aqui, a fertilidade inicia-se no período menstrual com a ovulação logo em seguida. Mas também você pode ter um período curto de infertilidade antes do período fértil. Essa fase aqui, gente, é uma fase variável. Ela pode acontecer e pode não acontecer também, ok? A fase fértil é uma fase variável de dias apenas. Pode variar a fase de dias, mas ela acontece. A fase de infertilidade pós-menstruação, ela pode não acontecer e pode acontecer também. Olha só. Vamos focar então no nosso período fértil. O nosso período fértil, ele tem um dia exato para acontecer e um dia exato para terminar. Quando que o nosso período fértil ele vai começar? Bianca, começa com muco clara de ovo? Não, esqueçam esse muco clara de ovo, pelo amor de Deus. Esqueçam isso, não falem mais sobre isso, tá? Não quero mais vocês falando sobre isso. O período de fertilidade, o período fértil, ele inicia-se com a mudança do nosso padrão de infertilidade.
Só que como que nós vamos identificar esses padrões? Olha só, nós precisamos ter atenção especial nas nossas sensações vulvares produzidas pelo muco cervical. Só que você só consegue identificar esse início exato com as anotações diárias no gráfico de anotação. Senão você não consegue. A fase de fertilidade, ela é uma fase em desenvolvimento, tanto das sensações quanto do muco cervical, certo? É uma fase em desenvolvimento, saindo de algo que estava meio seco, úmido e caminhando para até chegar no escorregadio. Aqui eu quero fazer uma pausa e falar com você sobre esses aplicativos que tem por aí. Eu tenho uma mensagem recentemente que eu postei por aqui, que eu mostro o meu ciclo menstrual no método de tabelinha, num aplicativo muito famoso, e as minhas anotações do método de ovulação Billings. Essas informações do ciclo que eu engravidei do meu filho, Davi. Então, nessas informações eu comparo o meu ciclo menstrual no método de tabelinha. Ele dá um possível início do período fértil e final do período fértil. Quando nós comparamos essas duas informações, eu descobri algo. Se eu estivesse tentando engravidar pelo método de tabelinha, eu não conseguiria. Porque quando acabou o meu período fértil no método de tabelinha, na verdade, no meu ciclo menstrual atual, no método de ovulação Billings, que foi o que eu tinha engravidado, eu já estava no meu início do período fértil. Olha só. Acredita nisso? Na verdade, então, se eu estivesse usando o método de tabelinha, eu não teria engravidado. Ele não me traz informações confiáveis. Por que então o método de tabelinha não traz informações confiáveis, Bianca? Porque é um método, gente, que prevê o que pode acontecer com você. Você acha que talvez vai menstruar em tanto tempo. Você acha que talvez pode começar o seu período fértil em tal dia. A sua menstruação talvez virá em tal dia do mês seguinte. Mas isso, gente, nada mais é do que uma previsão do que pode acontecer. Uma previsão. E não algo certo, algo exato, algo que traz informações confiáveis. Entende? É por isso que, então, o método de ovulação Billings, ele não é tão certo para ser usado para nós. E os aplicativos, infelizmente, todos, gente, além do aplicativo do método sintotérmico, tá? É Natural Cycles, alguma coisa assim, não sei falar muito bem inglês, mas é este método que vai trazer para as anotações diárias da medição de temperatura. Este é outro método, tá? Outro método de temperatura é outro método. Mas todos esses aplicativos, tá? Muito conhecidos, até mesmo do iPhone, né? Que tem aqui no próprio iPhone, que é para ciclo menstrual, eu já vi algumas coisas aqui dele, né? Esses aplicativos muito famosos, que tem algumas divulgações sobre ele, esses aplicativos são todos baseados as suas informações no método de tabelinha. Ou seja, prevendo o que pode acontecer. E essa previsão é algo ruim, não nos traz confiança, porque ele pode ter conflitos, já que o nosso ciclo menstrual pode variar. E se variar, a gente não vai conseguir ter uma informação correta. E já no método de ovulação Billings, nós temos informações diárias, através das nossas observações diárias. E essas observações diárias nós vamos colocando num gráfico de anotação. E essas informações que compõem o gráfico de anotação traz para nós informações concretas e confiáveis do que é o nosso ciclo menstrual. Quando ele começa, quando ele termina, em qual momento do ciclo você está, o que está acontecendo, o que pode acontecer em breve, o que acabou de acontecer.
você tem informações concretas de um todo do que está acontecendo. Então, usar os aplicativos não é correto. Eu trouxe aqui para vocês, então, nada mais é do que o método da escada da fertilidade, que é o que eu ensino. Você sai lá do conhecimento, passa para o planejamento, daí você vai para a aplicação. Depois da aplicação, você compreende as variações e depois das variações você chega na independência. É através dessa escala da fertilidade que você aprende sobre o seu ciclo menstrual. É através desses pilares que você vai se desenvolvendo e conhecendo o que é ciclo menstrual. Passo por passo. Uma vez, um de cada vez. Certo? E aí nós vamos compreendendo essa régua, nós vamos entendendo essas variações sem dificuldade. Entendendo que o nosso período fértil ele pode durar pelos tempos em ciclos curtos, mas ele pode durar até aí em torno de 7 dias em ciclos bons. Certo? Até aqui? Então, muito simples. O período fértil inicia-se, né, com a mudança do período de infertilidade e ele termina a partir da manhã do 4º dia após a nossa ovulação. E quando que a ovulação ela vai acontecer? Ela vai acontecer no dia ápice. E aí nós temos 3 sinais identificáveis que nós podemos identificar para reconhecer o nosso período fértil. É eles então: sinal do linfonodo, que é uma glândula que nós sentimos na nossa perna, né? Precisa fazer aqui um autoexame assim para poder identificar essa glândulazinha que tem ali, que acontece no dia da nossa ovulação. Sinal do linfonodo, edema vulvar, que é aquela vulva mais inchada num dos lados da ovulação. A dor da ovulação pode ser também, né? Edema vulvar, sinal do linfonodo, edema vulvar e sintoma de ápice, que é o que nós usamos para identificar no método de ovulação Billings. Os 3 pilares para identificação de ápice. Então, nós podemos confirmar que nós ovulamos com esses três pontos. No método, no X, nós marcamos o ápice da nossa fertilidade. Podemos, então, ovular no dia 1 após o ápice ou no dia 2 após o ápice. Se nós ovulamos no dia 2 após o ápice, nós sabemos que o óvulo ele tem uma sobrevivência máxima de 24 horas, ou seja, 3º dia. Então, a nossa infertilidade começa na manhã do 4º dia e vai terminar apenas no dia anterior à próxima menstruação. Tá vendo? E aqui está, nesse pequeno tempo, a nossa fertilidade. Ela vai durar no máximo 1 semana. Só aqui, ó, nosso período de fertilidade. Esse é o nosso período fértil, gente. Tá vendo como é simples? A gente que dificulta muitas coisas. Nós temos mais 15 minutinhos de live. Eu quero abrir agora para dúvidas. Eu vou tirar a sua dúvida. Você pode perguntar o que você quiser, que eu vou dedicar aqui meus minutos agora respondendo a sua dúvida. Vamos lá? Você pode mandar aqui na caixinha de pergunta ou pode mandar aqui nos comentários. Agora estou ligadinha nas mensagens. Qual é a sua dúvida sobre ciclo menstrual que você teve hoje vendo essa aula? Primeiro passo, você que está aqui, que se diz, Bia, eu sou iniciante, estou começando agora, eu sou essa mulher aí, você precisa estar no primeiro degrau da escada. Você está no primeiro degrau da escada, que é o conhecimento. E estando nesse primeiro degrau da escada, você precisa o quê? Conhecer tudo. Tirar as suas dúvidas desse conhecimento básico, entender a importância e assim por diante. Qual dica para mulher de ciclo curto? Identificar o ápice. Muita atenção em identificar o ápice, porque ele pode acontecer assim que acaba a menstruação. Ele não vai acontecer lá no 14º dia do ciclo, isso é um mito. Luciana, parei o anticoncepcional faz meses, mas eu não sei como começar, por onde ir. Primeiro passo, Luciana, é ter uma instrutora, tá bom? Primeiro passo é ter uma instrutora. Você não pode começar sem, porque senão você vai ficar com muita dificuldade.
Natália, sou iniciante, obrigado pelas informações. Que bom que eu te ajudei, viu? Deus abençoe, fique por aqui sempre. A Gisele mandou, quem toma remédio pra tiroide pode engravidar? Meu bem, daí você precisa ver com a tua médica, tá? Essa informação é muito séria. Repete os sintomas do corpo da fertilidade. Sinal do linfonodo, edema vulvar e sintoma de ápice. A aparência e a textura do muco no período fértil tende a ser quais aspectos? Olha só, no nosso período fértil, o muco cervical ele tende a ser muito fluido. Até mesmo ele pode não ser visto, apenas sentido. Tá? Estou com dificuldade em diferenciar sensação úmida e molhada. Dica: preste atenção quando você vai fazer xixi. Se você tem papel higiênico para se secar, por exemplo, como esse papel passa? Se você não tem papel higiênico para se secar e só coloca calcinha, qual é a sensação? Normalmente é molhada, não é? Essa sensação é molhada. E aí você faz o treino de se secar depois que você se secou, como que você tá sentindo. Ou como se tivesse feito xixi e não tivesse papel secar, só coloca calcinha. Como você sente? Sempre de olhos fechados para você ter essa percepção melhor do local da vulva, sem tocar os dedos. Boa noite, Raquel. A Sabrina falou, a amamentação é meio de 4 meses. Menstruei esse mês. Preciso identificar ápice? Se mês que vem não descer a menstruação, significa que não voltou a ovular? Não, Sabrina. Primeira coisa que acontece depois do parto é a fertilidade chegar. Se você já tá menstruando, você já voltou sua fertilidade. Só que você precisa saber se isso é fertilidade mesmo ou é ainda apenas um sangramento aleatório. Tá? E a partir você só vai ter essas informações com anotações no gráfico. Se você não tiver anotações diárias, você não consegue perceber esse retorno da fertilidade e você pode engravidar. Você pode engravidar antes mesmo de menstruar, tá bom? Dica para quem tem ciclo de 33 dias. Tá ótimo esses dias. Tem PBI para definir normalmente com 33 dias. Tá bom? Define PBI, bora lá. De dia tem uma sensação e à noite outra. O que vai anotar? Nós sempre anotamos o mais próximo da fertilidade. Sempre anotamos o que for mais próximo da fertilidade. O muco mais fluido, a sensação mais intensa, certo? Aline, cesárea 42 dias, acabou o sangramento. Que bom que já acabou o sangramento, já deveria estar com o gráfico de anotação e pronta para iniciar as anotações. Mas se não tá pronta, ainda tá com dificuldade, não aprenda o método Billing sozinha nessa fase tão importante, tá? Corre já pro curso, se inscreve, se torna logo uma usuária, tá bom? Do método Billing. Gente, mais dúvidas? Bia, meu PBI é muco pegajoso e seca ou úmida o ciclo todo. Percebi que me senti úmido e pegajoso com creme branco misturado. Seria fertilidade? Olha só, tudo que muda PBI é possivelmente fértil, tá? Se mudou seu PBI é possivelmente fértil. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui em mais uma quinta-feira, mais uma semana juntas. Próxima quinta-feira temos live novamente, tá tendo rios todos os dias aqui, então você pode olhar, compartilhar, receber informação e se divertir. E é claro que lá nos meus stories também tem caixinha de perguntas sempre aberta, informações todos os dias pra você, pra gente compartilhar e pra você aprender também. Hoje mesmo eu recebi um comentário lá nos rios falando quanto ela estava aprendendo sobre fertilidade, sobre o método Billing, só com as informações gratuitas que acontecem aqui também. E que ela já estava pronta para se tornar aluna. E você que está pronto para se tornar aluna, caminhar dentro dessa escada da fertilidade. Sair de uma mulher vilã que não sabe nada sobre o ciclo e se tornar protagonista, você pode se tornar e começar hoje mesmo. Todas as informações lá no link da bio ou nos meus stories, me manda um direct que eu posso te ajudar. E você pode se tornar hoje ainda aluna e usuária do método de ovulação Billing, tá bom? Eu que agradeço pela presença de todas vocês, Deus abençoe. Saiba que nós de verdade rezamos por todas vocês. No texto eu sempre estou pensando nas minhas alunas, principalmente, nas seguidoras desse perfil, e em todas vocês, tá bom? Um abraço.
Deus abençoe e até lá nos stories. Até mais. Tchau, tchau.